Eu costumo dizer que eu não acredito muito num único modelo, numa lista de competências, num formato. Eu acho que a gente vem falando muito, eu e a Rosa, de futuros livres, futuros sustentáveis, futuros sem tanta amarra. E eu me preocupo um pouco quando as pessoas dizem que essa é a lista de competências do novo líder e esse é o modelo de liderança. Não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa de modelos diferentes, a gente tem situações diferentes, assim como o negócio. Um modelo de negócio que é o modelo de negócio do futuro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu e a Rosa estamos aqui, a Rosa já vai dar um alô para vocês. Eu queria só dizer que o chat vai ficar aberto e que eu gostaria que fosse uma aula interativa, não uma aula de alguém falando e o resto ouvindo, e que vocês fizessem perguntas que fossem importantes para todo mundo que está na sala em relação ao tema de hoje, que é para onde estão indo os negócios? Quais são os sinais que a gente pode ver? Eu tenho um slide curto e, de novo, é um slide que eu uso muito nos cursos de negócio, nos trabalhos de negócio, ele faz muito sentido, mas ele não é verdade absoluta nenhuma, ele é um compilado de algumas coisas, é infinita a quantidade de conteúdo, eu selecionei o que eu acho que é importante para esse curso, lembrando que a gente está num curso de foresight estratégico, e quando a gente fala negócios, a gente também quer dizer que isso tudo pode se remeter a governo, a instituições, a projetos, a sua iniciativa de empreendedorismo. Não é mundo corporativo, né? Eu acho que a gente tem hoje negócios de todos os tamanhos, de todas as formas, e é essa lente que eu queria convidar vocês a ter hoje. Rosa, queria que você desse um alô para a turma e eu vou começar. E aí, pessoal, boa noite. Bom, hoje ainda é um tema da Jaqueline, eu vou ficar aqui no apoio, mas esse é o tema que você pilota, que domina muito bem. Vou estar aqui no apoio do que for preciso, de repente, em alguns momentos, trazer algumas questões, se for o caso. E eu queria saber se, uma coisa prática, se o GIFAS, todo mundo está ok. Eu estou aqui resolvendo as questões operacionais. Já resolvemos a questão da Drica, não é? Ela já tem uma nova senha. A Patrícia teve aí também uma questão que eu já estou resolvendo. Então, se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui. Ok? Mas assim, Jaque, a aula é sua, eu estou aqui no apoio para dar palpite, tá bom? Tá bom, pode dar palpite quando você quiser. Todo mundo, é muito bom estar aqui com todo mundo de novo. Essa experiência está sendo muito gostosa para mim, né? Então, eu gosto de estar aqui nessa experiência virtual com vocês também, além do presencial. É gostoso. Então, tá bom. Tá bom. Então, gente, olha só, eu vou começar jogando uma pergunta, eu gostaria que vocês colocassem no chat de forma bem sucinta. A gente vai falar um pouco de possíveis futuros para os negócios, numa lente um pouco mais de business. E depois eu vou falar um pouquinho das transempresas, transeconomia, que foi uma aula que eu assisti do Jeremy Glenn e da Sirka Heinonen lá na Finlândia no ano passado. E eu acho que faz muito sentido. São coisas complexas, mas são coisas que já estão por aí, se é que já nunca não aconteciam até então, talvez agora estão tomando formatos melhores. E eu queria que vocês respondessem no chat a primeira pergunta. Qual é o futuro que você vê para o seu negócio? Qual é o futuro de 10 anos que você imagina para o negócio que você ou comanda hoje ou faz parte, que você visualiza? A Rosa funcionou muito bem a visualizar, lembra? Então, a pergunta é, qual é o futuro que você visualiza para o seu negócio em 10 anos? Lembra que não tem certo, não tem errado. Vocês podem usar o pensamento de estudantes de Foresight já, se quiserem, mas só para a gente trazer uma discussão também para o ponto de vista de vocês, e não ficar só na teoria. Jaque, deixa eu te fazer uma proposta. Já que você está trazendo um momento de interação, vamos tentar caminhar pela rota da mão levantada e o pessoal falar? Ou você acha melhor escrever? Não, eu queria abrir para eles daqui a pouquinho. Eu queria ter uma ideia do que eles visualizam para os próximos 10 anos
para depois a gente poder juntar com o que eu vou mostrar e aí abrir o microfone. Mas se você puder me ajudar no negócio de levantar a mão, eu agradeço, para a gente não se atropelar aqui. Tá bom? Vou ver se eu consigo ver a ordem. Sim, sim. Eu vou deixar o chat aberto e responde quem quiser, mas é importante que você traga a sua visão. Então, eu vou começar a dividir o meu slide de hoje, que, de novo, ele tem poucas páginas, vamos dizer assim. Só botar ele em tela cheia e aí a gente vai começar. Rosa, pode me interromper se por um acaso sair alguma coisa daqui de fora da tela. Mas o nosso tema hoje é futuro dos negócios. Eu e a Rosa, a gente trabalha muito com futuros plurais, com futuros sustentáveis, com futuros humanos, com futuros alternativos. E a gente gosta muito de olhar para todos os pilares estratégicos, que é uma coisa que o Millennium Project faz muito bem. O Millennium Project é uma transempresa, por exemplo. O Millennium, ele sugere que sim, a gente trabalhe nos desafios globais, mas que a gente sempre olhe muito grande e que a gente saiba que governos, empresas, cidadãos, instituições, todos têm que trabalhar pelo futuro e seria o ideal que fosse uma forma integrada, que ainda não acontece tão bem, em outros casos, até, em alguns países sim, como a Finlândia, por exemplo. Mas hoje a gente vai falar um pouco do papel dos negócios, porque os negócios são, sim, agentes sociais de transformação, são agentes econômicos, são agentes de empregabilidade. E o que acontece no mundo dos negócios, o que acontece na educação, o que acontece na cultura, o que acontece no governo, formam uma grande alavanca para que a gente possa construir talvez um mundo melhor através dos negócios, que todas as pessoas possam usufruir de um trabalho com propósito, de empresas que têm um propósito, de impacto social e de monetização, porque acho que o que está vindo por aí é bem desafiador. Acho que as mudanças que estão vindo por aí são desafiadoras. Eu acho que a gente está num momento muito caótico e eu convido vocês a pular o caos e olhar um pouco mais para frente para que a gente comece a ver alguns sinais. Então, eu vou dividir um pouco aqui uma ideia e depois eu vou ver o que vocês escreveram no chat e aí nós vamos abrir um pouco para ver como isso se conecta com a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil, o que a gente está vendo no mundo, aonde estão os ecossistemas de inovação nessa jornada toda, aonde está o seu negócio, quais são as dúvidas que você tem em relação a construir um futuro para o negócio do tamanho que você tenha, sei lá qual for, por exemplo. Então, você está conseguindo visualizar o chat? Eu ainda não, mas eu posso olhar. Espera aí que eu vou abrir. Não, eu estou tentando copiar aqui, mas não estou conseguindo. Vê se você consegue monitorar e olhar. Senão não, eu consigo ver. Eu consigo. Simone, Carlos, Drica, Mistério, eu consigo. Tá bom. Depois eu subo o chat e consigo, não tem problema. Ups. Então, eu queria só dividir com vocês, de novo, gente, ninguém que fale vai conseguir ter uma lente que não é a sua. Eu sempre gostei de olhar o que vem depois. Eu sempre me fiz a pergunta, tá bom, a gente está vivendo isso aqui, mas o que vem depois? E eu tive uma experiência muito legal na Singularity University, onde a gente olhava assim para 2030, 2022, 30, 38, 45, muito em cima da singularidade tecnológica. Depois eu tive uma visão muito bacana na Finlândia, onde eles calculam 50 anos para frente, então não é nem 2050, é mais. E eles fazem isso de uma forma muito colaborada e coordenada. E quando eu estive com o Sohail na Austrália, a gente olhou para 3020, o que é uma coisa completamente surreal. Porque até então, ninguém tinha me convidado para olhar para 3020, por exemplo. E eu descobri que já existem projetos para daqui a 1000 anos. E então, eu queria trazer esse convite na linha do tempo para que a gente, sim, entendesse onde a gente está, mas que a gente expandisse esse olhar lá para frente, talvez não 3020, mas porque o mundo tem um tempo para fazer a mudança cultural. As grandes mudanças não vão acontecer até 2025. A cultura não acompanha a revolução tecnológica, a revolução digital, tudo isso que está acontecendo aí. Então, eu queria dividir essa linha do tempo, porque eu tive que fazer um exercício que foi muito difícil para mim. Imaginar a saída do ser humano do planeta Terra, e ele morando em outros ambientes.
Assim como na Singularity, você imagina isso o tempo todo. Como seria trabalhar na Lua e como é que você vai fazer um projeto para trabalhar na Lua. E aí a gente entra em alguns dilemas, né? Como a Rosa disse uma vez, bom, mas eu não posso pensar em comida para Marte, a gente não tem comida aqui. E talvez a gente tenha que pensar nos dois ao mesmo tempo. Mas a rota de futuro dos negócios e do mundo, ela, como vocês sabem, ela já é bastante expandida. E aí eu queria dar um passo para trás e ver um pouco o que está acontecendo em 2019 no mercado em geral e, claro, no nosso mercado brasileiro aqui um pouco mais, porque é o mercado que a gente vive, ele está globalizado sim, mas é o nosso dia a dia. Eu vi em 2017 um oba-oba, 2016, um anúncio de quarta revolução industrial, alguns acreditavam, outros não, outros duvidavam, isso é uma ondinha. Depois esse anúncio começou a ficar mais forte, as coisas começaram a acontecer, depois ele passou talvez... Marcelo, seu vídeo está aberto, a gente está gravando, tá? Só para você saber. Depois a gente passou um pouco para uma coisa de acelerar muito, de falar muito e de esse chamado global por propósito, enfim. Ano passado algumas fichas começaram a cair, a indústria começou a se mexer, e eu acho que esse é um movimento progressivo, sem dúvida alguma. Mas esse ano de 2019, o que eu tenho percebido é que algumas ondas estão chegando no fim, algumas bolhas estão chegando no fim, e mais do mesmo não está trazendo mais resposta. Então, a gente precisa agora entender qual é a próxima onda depois da transformação digital, depois de todo esse movimento de inovação que a gente está vivendo aí e que é muito positivo, mas o que tem mais depois? O que vem mais depois? Pensando sempre que Ray Kurzweil fala que em 2045 vai ter a singularidade tecnológica, inteligência artificial superior à inteligência humana, androides, transhumanismo, que Gerd Leonard mostra os 10 megashifts nos próximos 20 anos, talvez ele vá falar disso na nossa aula, e que na Singularity se diz que agora tem 3 grandes revoluções vindo por aí, nanotech, robótica e nanotecnologia, a revolução biológica, biotech e a robótica. Então, dentro da grande revolução que a gente está vivendo, tem próximos grandes megashifts vindo pela frente. Mas em 2019, ingredientes novos começaram a entrar na discussão de negócios. Como? Eu mantenho o que existe, eu inovo ou eu transformo, invento alguma coisa nova? Eu adapto ou eu crio mudanças radicais? Eu termino com o negócio e compro novos negócios, faço aquele leapfrog, que é um salto, ou no que eu devo investir? Aonde eu devo investir? E essa é uma dúvida frequente que eu vejo em alta gerência. Tem um fight entre pessoas que querem manter o que existe, pessoas que querem quebrar tudo, pessoas que olham para o longo prazo e querem consertar sem quebrar. Então, tem várias nuances aí, mas eu acho que em 2019... A gente aqui no Brasil, sim, tem um governo novo, a gente teve problemas econômicos, eu não sei se as empresas estão com tanto caixa, mas eu vejo notoriamente um mundo colapsando, um mundo caótico, mas evoluindo, e um outro mundo paralelo que já está mostrando sinais de que ele vive num outro tom. E é isso, talvez isso a gente possa olhar hoje um pouco. A gente fez 19 tendências no início do ano, e todas estão andando, e todas estão acontecendo, e isso é muito legal. E eu queria mostrar para vocês um pouco esse cenário de negócios de uma forma mais expandida. Vamos ver se eu vou conseguir passar o slide, né? No ano passado, o assunto transformação digital, ele pegou fogo mesmo. Eu acho que era o que as empresas entendiam, conheciam. Algumas empresas mergulharam nisso, estão fazendo a transformação social muito bem. Outras estão começando agora, outras já estão cansadas desse assunto, dizendo que não tinha. E o que eu queria... dizer sobre transformação digital é que a digitalização do negócio é a primeira de 10 grandes mudanças nos próximos 20 anos. Não é opção, é condição. Precisa digitalizar o negócio. E digitalizar o negócio, como a gente vai ver daqui a pouco, não é criar uma área digital, é praticamente criar um novo negócio dentro do negócio que existe. E isso é um desafio gigante. Eu vou mostrar os 10 passos saudáveis, segundo a Columbia University, que também não é receita de bolo, mas no ano passado eu fui para muita empresa que separou claramente o analógico do digital
e achava que a transformação digital era a inserção de tecnologias sem olhar para a cultura, sem olhar para a liderança, sem olhar para a mistura disso tudo. E, ok, fez iniciativas digitais muito legais, mas travou em algum momento, porque não considerou colocar um negócio novo dentro do negócio antigo, e o choque cultural foi muito grande. Quando algumas iniciativas que eu vi muito de perto não tomavam todo o recurso da área nova para resolver problemas operacionais velhos. Então, o Thiago Matos ensina um framework muito legal, onde ele mostra que o negócio tradicional ele está dentro de uma caixa hierárquica, onde todos os players estão ali e o cliente está fora. Então, a gente tem CEO, diretoria, todas as camadas e o cliente está lá fora. Os negócios digitais parte do negócio está dentro de uma caixa, que é o grupo de gestão muito coeso, muito com um mindset diferente, muita tecnologia, sim, um sistema de gestão completamente diferente, e toda a cadeia de clientes e produtores fora do negócio, mas trabalhando em rede, trabalhando em colaboração, como é o caso tradicional do Uber, por exemplo. E as empresas têm um outro formato, e as outras que eu vou falar têm um formato um pouco diferente, que são as empresas sem dono. Então, transformar um modelo hierárquico num modelo digital não é inserir tecnologia, tem muito mais coisas para ver. E eu acho que muita empresa começou muito bem, travou em algum momento, destravou, estão indo, mas a inovação não pode se resumir à transformação digital, porque desde setembro do ano passado, a gente já está falando em pós-digital, pós-consumo, pós-gestão, pós-empresa, pós-mercado, que é o que vem depois da digitalização. Então, sem nenhuma pretensão de receita, eu só queria que a gente olhasse para o termo transformação digital e colocasse ele dentro de uma caixinha de uma longa jornada. Não como produto final, como produto que, pronto, fiz a transformação digital e a gente resolveu. Assim como um novo ingrediente que entrou esse ano foi a ética digital, onde se começa a questionar por que misturar o DNA de um porco com o DNA de um ser humano. Se a gente quer realmente ir para o transhumanismo, se é possível que a inteligência artificial tome decisões por nós no futuro, como é que vai ser o mundo do futuro, se a gente vai ser refém da tecnologia e até onde a tecnologia pode realmente ir para servir o homem e onde a gente deve barrar. Então, o transhumanismo considera que no futuro, sim, seremos meio máquinas, meio homens, e tem uma outra leva de gente dizendo não é isso que a gente quer, não é esse o melhor para o ser humano. Vamos discutir, não é vamos parar, vamos discutir, né? E fora isso, já tem os pós-humanistas, já tem aqueles que dizem que o ser humano vai fazer um bom uso da tecnologia, que o futuro é humano, mas que a gente precisa expandir nossa consciência, nosso jeito de pensar. Talvez no futuro não tenham fronteiras, não tenham países, não tenham governo, talvez. Mas que o ser humano do futuro é um ser humano de consciência expandida e que faz um uso da tecnologia para servir essa consciência expandida. Não de qualquer jeito, não sem limites. E o Jerry Glenn mostrou muito bem os problemas que quando a tecnologia é usada, obviamente, por pessoas que não têm tanta ética assim. Me chamou a atenção na nossa aula o Brock Heinzmann, dizendo que não se discute tanto ética digital no Vale do Silício como se precisaria, talvez nem lá, nem em lugar nenhum do mundo, e que a atitude dessa galera nova é muito bacana, mas que a gente está num módulo de testar, ver se dá, investe dinheiro, e se não dá, aborta o projeto. Em que momento as coisas são discutidas a longo prazo? Ou a gente vai se tornar uma grande experiência o tempo todo? Então, eu acho que ética é uma coisa que Gerd Lerner defende muito, Sohail defende muito, Rosa defende muito, eu defendo muito. Nós podemos fazer um monte de coisa, mas a gente deve. E eu acho que aqui é um dos grandes papéis de pensadores de futuros. O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e como é que a gente vai olhar para o longo prazo e decidir no curto prazo o tipo de negócio que a gente está começando a criar, para que todo mundo não caia na mesma vala de fazer o tempo todo mais do mesmo. Quando as pessoas falam de negócios, normalmente eu pergunto por que eles acham que essa revolução está acontecendo, de onde está vindo essa revolução, quais são as forças que estão movendo essa mudança do mundo.
A resposta mais clássica que eu tenho é a tecnologia, por causa da tecnologia. E acho que a gente tem mais coisas aqui. Eu juntei tudo que eu ouvi de oeste a leste sobre esse assunto. As forças de mudança, claro que a tecnologia ela está nos alavancando, ela está nos acelerando, mas a lei de Moore, a lei de retornos acelerados, as tecnologias exponenciais, as tecnologias em convergência de forma combinatória são uma das forças de mudança. A outra força de mudança é tudo está conectado com tudo, tudo tem interface com tudo. A outra é as coisas têm sensores, têm sistemas inteligentes, isso facilita a nossa vida, facilita as cidades, facilita o nosso trabalho. Tem novos ricos no planeta que estão questionando onde vão investir o seu dinheiro e que só investem em projetos que têm impacto social. Os herdeiros das grandes indústrias estão travando verdadeiras guerras com as diretorias antigas porque não querem mais ter negócio para um lucro desvairado de qualquer forma. A gente até ouviu um exemplo aqui, acho que foi, não sei se foi Michele, não lembro. E a gente sabe que o planeta vai ter 10 bilhões de pessoas em breve. Então, não cabe no planeta um tipo de vida como que a gente tem agora. A gente precisa inventar novas formas de se alimentar, de fazer logística, enfim. A gente precisa, não é uma opção. Não dá para continuar do jeito que está, e do jeito que está péssimo. A gente não está considerando o meio ambiente, não vai ter comida para todo mundo em algum momento. Então, todas as iniciativas são muito bem-vindas. Mas a força de mudança não é da tecnologia. A tecnologia é a ferramenta. E segundo a Ásia e a Austrália, a maior força de mudança é a evolução planetária. A transformação está acontecendo porque a sociedade criou um movimento muito grande de despertar e de evoluir para um outro patamar, onde sim a gente tenha ubiquidade, ou seja, tudo acessível para todo mundo, onde a gente possa ter escala e a gente comece a juntar propósito com negócios, empresas não abrindo mão de lucro, mas não vivendo só para lucro. E eu acho que isso aqui compõe todas as forças de mudança que estão fazendo o nosso planeta girar tão rápido em torno de uma transformação tão rápida. A gente já tem uma nova sociedade, como disse o Raio e a Ivana. A transformação não é tecnológica, não é de negócio, não é econômica. Ela é social. Existe cada vez mais gente no planeta despertando, acordando e querendo um tipo de vida diferente. Desde cuidar melhor do lixo, até consumir menos, até usar as coisas em vez de comprar. A sociedade, ela reciclou o seu mindset. Claro que não todo, né? Óbvio. Mas a sociedade, que é um outro tipo de negócio, a sociedade já mostra, isso tem um estudo do ano passado, participei de uma conversa, eu vou mandar para vocês depois, que mostra que a sociedade dispensa empresas hoje. O Peter Diamandis diz que o 7º D das empresas exponenciais é dismissed, ou seja, o consumidor está começando a dispensar empresas que não seguem alguns critérios, que não têm moral ética na sua forma de trabalhar, na sua forma de fazer gestão. E a gente está vendo que empresas antigas, muito grandes, começam a ruir porque ainda não entenderam esse recado. Essa nova sociedade, obviamente, cria um mercado emergente, onde a transeconomia, a gig economia, a economia circular, trabalho colaborativo, free workers, novos negócios, negócios digitais, exponenciais, startups, nadam de braçada, porque o cliente se encontra com um tipo de negócio que atende muito mais a demanda social do que os antigos. E, óbvio, a gente tem uma onda crescente para isso. Então, quando a gente pega forças de mudança do planeta, uma nova sociedade, criando um novo mercado emergente, a gente começa a entender que os negócios precisam falar muito mais do que inovação. O futuro dos negócios ele é muito maior do que qualquer iniciativazinha de inovação ou de transformação digital. Apesar de que muitas vezes esse é o primeiro passo, sim, mas a gente precisa olhar num espectro um pouco maior. Aqui eu selecionei 5 caixinhas só para mostrar algumas coisas que, de novo, não são leis, são apenas uma ilustração,
mas a rota de progresso dos negócios. Eu tive no Vale do Silício há 2 anos atrás, e lá, em todos os palcos, eu ouvi que os negócios tradicionais teriam no máximo 7 anos de vida, e depois disso eles teriam ou decadência ou extinção. Se isso fosse verdade, hoje eles teriam mais ou menos 5 anos de vida, e a gente está vendo muito negócio tradicional perder mercado, perder receita, perder prestígio, perder marca, enfim, ter perdas, porque não são competitivos, não atendem mais essa nova sociedade, e talvez eles tenham que se reciclar, talvez eles tenham que criar novas iniciativas, talvez eles tenham que criar novos mercados. Mas os negócios tradicionais, do jeito que a gente conhece, modelo hierárquico, gestão de comando e controle, o antigo planejamento estratégico, eles já sabem e já estão com cultura adaptada de que talvez eles não sobrevivam nem na próxima década, e por isso que eles estão fazendo bastante alterações. Existem negócios mistos. Na China, a gente tem negócios que são tradicionais, mas que também usam alguns formatos mais livres, por exemplo. Mas os negócios tradicionais, do jeito que a gente conhece, sem dúvida, vêm perdendo, e eles todos estão se transformando, ou pelo menos estão tentando. As empresas digitais e as empresas disruptivas, que é onde estão as novas empresas, onde estão as startups, são os grandes disruptores do nosso mercado. São as empresas que estão nascendo hoje, que talvez na próxima década se tornem grandes empresas do planeta ou grandes empresas de uma sociedade, mas elas são um ecossistema muito desafiador, um ecossistema que está aí para quebrar o que existe de verdade. Então, óbvio, elas pensam todos os dias em como elas podem criar produtos melhores, como elas podem inventar coisas totalmente diferentes ou fazer as coisas de um outro jeito, para que elas possam, sim, disruptar o mercado e possam criar uma nova trilha no mundo dos negócios, para que elas possam crescer e atender essa nova sociedade de um jeito muito melhor. Eu acho que isso está crescendo cada vez mais no mundo inteiro. É bom, mas meu amigo Luiz Rasquilha diz que a sociedade não aguenta disrupção o tempo todo, e eu preciso concordar. Eu acho que essa é uma peça do grande jogo, não é a única peça, e eu vejo que todo mundo entra lá e acha que tem que fazer a mesma coisa, e as fórmulas de startup são muito parecidas, sempre muito iguais. Isso está cansando um pouco. Tem uma sede de ser unicórnio. No World Economic Forum, eles dizem que quem leva a economia é cavalo de raça e não unicórnio. E, às vezes, dentro dos ecossistemas de startups, a gente tem mais do mesmo. Tem gente falando em propósito, mas, no fundo, está querendo só ganhar o seu milhão ou os seus milhões, e o negócio acaba morrendo. Então, é um desafio muito grande. As empresas tradicionais e as empresas digitais e disruptivas estão coabitando um espaço, estão competindo muitas vezes, mas a gente precisa realmente que esse sistema disruptivo cresça cada vez mais para que a gente possa dar saltos para o futuro. 2016, o livro do Saim Ismail fez muito sucesso, Organizações Exponenciais, eu fiz aula com ele. Ele é sensacional. Eu vi como as empresas exponenciais são criadas, aonde a gente precisa tomar cuidado e como é o sistema sabotador de uma empresa tradicional que tenta virar uma empresa exponencial. Naquela época a gente não dizia isso, hoje a gente já diz que a empresa tradicional não vai conseguir virar uma empresa exponencial porque o princípio é completamente diferente. E aí, para desmistificar um pouco, eu sei que quase todo mundo sabe o que é uma empresa exponencial. Ela começa com uma grande ambição, um propósito muito grande de causar impacto. Ela quer resolver um problema e ela funciona com idea e scale. E ela produz 10 vezes mais com 10 vezes menos. Então, ela tem uma estrutura enxuta que escala muito. Este é um modelo muito bacana, é um modelo que deu muito certo para algumas empresas. É um modelo que precisa ser estudado para entender como ele funciona. Empresas que começaram como startups se tornaram empresas exponenciais. Meu único alerta esse não é o único modelo de empresa do futuro e nem todas as empresas precisam ler o livro e seguir à risca aquele livro, e eu vi isso muito na prática. Então, cuidado com novas seitas, novos dogmas, usem tudo que está aí, mas nunca receita de bolo, que eu acho que ela não funciona para todo mundo. Ainda na Singularity eu vi os modelos de negócio distribuído, como o Hyperloop, que tem um starter, são empresas sem dono, tem um starter, tem um núcleo muito enxuto de gestão moderna, muito parecida com a digital e com a exponencial,
e que tem uma rede no mundo inteiro que trabalha pelo negócio para fazer ele dar certo. Não tem patente registrada, não tem marca registrada, o starter não fica ali cobrando lucro ou retorno do investimento, ele quer que o projeto dê certo para o planeta. Eu recomendo que vocês busquem Hyperloop, que é aquele trem de 1.500 km por hora, que flutua. O starter é o Elon Musk, mas ele tem um projeto hoje que é global. Eu ouvi a palestra do CEO deles, que é muito bom, mas é um modelo de empresa sem dono. Uma pessoa começa, a rede abraça e faz o negócio acontecer. Isso para algumas pessoas pode parecer um pouco estranho, mas já está aí. E o Jeremy Glenn falou das transempresas. Quando eu estive na palestra dele na Finlândia, a gente ouviu muito de que no futuro a economia seria transversal. Pequenos ecossistemas se auto-organizando, montando e desmontando de acordo com a sua necessidade. Não mais grandes economias, grandes ecossistemas, grandes monopólios. Transempresas são peer-to-peer, ou duas indústrias trabalhando juntas, por exemplo, que eram concorrentes, passam a trabalhar juntas, ou são organismos como, por exemplo, o Millennium Project, que junta governo, iniciativa pública, privada, players, futuristas, junta numa rede as pessoas que estão interessadas, que podem fazer aquele projeto acontecer, um projeto sempre de impacto social, se juntam por um tempo, funcionam por um tempo, monetizam, distribuem, trabalham juntos e se desmancham. Então, ele citou o Millennium Project como um exemplo, mas já tem algumas outras. E segundo Jerry, no futuro, na transeconomia, a gente vai ter também transempresas. Eu não acho que o futuro é feito de uma empresa só. Eu acho que a gente vai ter algumas tradicionais que sobreviveram, sim. Eu acho que as digitais, as disruptivas, elas vão crescer. Eu acho que a gente vai ter exponenciais na próxima década. Vai ter empresas sem dono. Vai ter empresas de transeconomia. E aí eu pergunto, como é que fica o mercado de trabalho numa empresa sem dono, onde trabalham free workers? Como é que fica o mercado de trabalho nas transempresas, onde trabalham free workers, micro workers, instituições? Então, o que me sugere que os sinais de futuro mostram, como a Rosa falou lá no dia 17, que talvez no futuro mesmo, a gente não tenha um dono, um acionista, um líder. Eu acho que esse futuro ele é mais autônomo, mais regado à inteligência coletiva, ecossistemas se ajustando, se autogerenciando e, claro, alguém liderando tudo isso, porque eu também sei que trabalho em rede sem boa liderança não funciona, mas não é mais a liderança que a gente conhece até hoje. Então, isso aqui é só uma sugestão para a gente entender o tamanho do salto que as empresas tradicionais têm que dar. E o que o Sohail fala muito é, as empresas tradicionais que não estão prontas para fazer mudança radical vão morrer. Isso é o que ele diz, isso é o que eu estou repetindo, e eu concordo um pouquinho. Eu acho que mudanças adaptativas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não são mais o suficiente. Vou trazer de novo 2 quadros importantes aqui, os desafios de sustentabilidade do planeta. Eu acho que todos os negócios deviam se conectar a esses desafios ou aos desafios do Projeto Milênio. Os da frente são mais populares, esse aqui não tão populares ainda, mas eles são um pouco mais populares. Os do Projeto Milênio também são muito importantes, mas eu acho que negócios que não se ligam a desafios de sustentabilidade do planeta, não sei se vão ter chance lá na frente de monetizar. A sensação que eu tenho é que os negócios precisam sim servir a sociedade. E essa é uma ótima forma de servir a sociedade. Qual é o desafio social que o seu negócio ajuda o planeta a resolver? Essa é a nova pergunta. Não é só achar propósito. A gente precisa colocar negócios a serviço dessa nova sociedade. Eu fiz um trabalho ano passado de mapeamento de empresas modernas e depois eu fiz um do Vale do Silício, nas empresas que são digitais exponenciais, porque a gente fala muito e eu queria dar um pouquinho de forma para isso, né? Então a gente vê que empresas modernas que já estão aí, e para minha alegria, uma coisa que me deixa muito feliz é que as empresas muito tradicionais e muito hierárquicas, com a entrada de ecossistemas de inovação, de métodos ágeis, design thinking, elas estão começando a mudar a cultura
as empresas não são mais engessadas. A cultura começou a se movimentar e, obviamente, isso dá um pouco de ruído. Mas a gente viu no ano passado, em setembro, nesse mapeamento que a gente fez, que as empresas modernas, que a gente chama de pós-gestão tradicional, elas já têm todas essas variáveis muito fortes. Elas estão muito preocupadas com a experiência do cliente, portanto, a rede tem autonomia para tomar decisões. Elas falam muito de diversidade e de muitas vozes serem ouvidas, não a voz de uma pessoa só. Elas já têm líderes com esse senso de que precisam servir o cliente, servir o negócio, servir a equipe. Elas têm pessoas que não são controladas, elas tomam decisões na ponta onde está o cliente. A comunicação flui de um jeito melhor, não tem segredos, partes que a gente não sabe, estratégias que eu tenho que operacionalizar sem ter as informações. Tudo sempre muito ligado à altíssima criatividade, olhando para fora, não para o processo de dentro, mas para o que o mercado está fazendo e para o que o cliente está dizendo. E empresas que, de certa forma, mesmo sem ter metodologias, já unem planejamento com um pouco de perspectiva de futuro, nem que seja na lente da inovação. Então, as empresas hoje que estão, talvez, dando um pouco mais certo do que outras, já tem muito disso aqui, já está na cultura, as pessoas estão usando, e elas, às vezes, estão distribuídas em modelos hierárquicos e tudo bem. Isso aqui é um novo jeito de ser do negócio, que a gente viu depois da transformação digital e eu achei super bacana. Já está começando, o discurso está começando a ficar bem diferente. A outra coisa que eu vi nas empresas do Vale do Silício é o que traz o ambiente digital. O que tem no ambiente digital que é tão legal e que deixa o ambiente analógico, às vezes, incomodado, às vezes para trás. As pessoas falaram muito para a gente no ano passado, mas agora todo mundo só quer saber da área digital, eu tenho que ficar aqui nessa área analógica, eu não entendo direito o que é isso, e parece que lá tudo é tão legal, aqui tudo é tão chato. Então a gente foi olhar um pouco de perto o que tem de interessante no ambiente digital que faz com que as pessoas se engajem tanto no trabalho. Primeiro, tem tempo o tempo todo, como poderíamos fazer, como poderia ser, o que podia ser diferente, o que a gente pode criar o tempo todo. Uma sensação de família e comunidade. Não aquela família, meu melhor amigo, não. Tem um grupo ali que trabalha pelo mesmo propósito, né? Relações verdadeiras, não é eu suporto você porque eu preciso do meu salário. As pessoas fazem o que gostam, não de um jeito infantil, mas elas são muito bem utilizadas em cima dos talentos que elas têm. Elas trabalham em algo que importa. Aquela pergunta, eu dou treinamento de liderança há muito tempo. E era muito difícil explicar para o líder por que ele tinha que explicar que aquela tarefa era importante, há muitos anos atrás. Hoje eu não preciso mais. As pessoas querem saber por que elas estão fazendo aquele trabalho, para onde elas estão indo, qual é a missão, qual é o propósito, qual é o impacto, que relevância ela tem naquele processo. Então, nas empresas digitais, as pessoas querem realmente trabalhar em algo que é relevante. Eles também mostram, os trabalhadores de empresas digitais, um real interesse pelo cliente. Então, se o cliente está gritando e o processo não atende, eu vou defender o cliente, não o processo. E eu achei isso muito interessante. Isso para as empresas muito hierárquicas é muito difícil. Para quem quis padronizar tudo e tudo mais. Outra coisa que eu achei muito bacana é sem ego, sem mágoa, tipo, eu tô certo, você tá errado, viu, eu te falei, eu sabia que não ia dar certo, então me ofendi com o que você falou. Cara, as pessoas não têm tempo para isso. E eu acho isso maravilhoso e eu já vejo isso também em muito ambiente tradicional, o que é o máximo. E, de novo, o item transparência, ou seja, todo mundo sabe tudo. Claro que são formações diferentes, normalmente as empresas digitais são mais enxutas do que algumas empresas que têm muita gente, aí essa transparência talvez fique um pouco mais difícil, mas isso são as grandes características que eu vi de empresas diferentes, claro que tem inúmeras outras coisas, mas esse é o jeito de ser das empresas digitais que acabam sendo mais felizes, monetizando mais, onde as pessoas não querem sair, case Netflix, por exemplo, fortemente nisso aqui, entre outros, tá? E aí, voltando um pouquinho, eu voltei para o nosso mercado aqui para ver o que estava acontecendo aqui e acho que a gente está sim numa onda criativa, eu acho que os ecossistemas de inovação estão indo muito bem.
mas eu entrei em 20, eu me propus a entrar em 20 negócios que estavam participando ativamente de transformação digital e inovação. E eu fiz algumas perguntas sobre qual é a estratégia de curto, médio e longo prazo, em que plano essa inovação está apoiada, quais são, para onde vocês vão agora, que terminou esse período, qual é o próximo passo, e das 20, uma soube responder uma pergunta. O resto não tinha estratégia, tinha só tentativas, e quase nenhuma me disse para onde ia depois, que então essa iniciativa de inovação desse certo. E aí, querendo ou não, cada um escolhe o seu jeito, você pode só investir em estratégia, em ideias, mas eu quero acreditar que se um monte de ideias não estão ligadas a estratégia nenhuma, a gente pode começar a ter colapsos. E esse ano as empresas que eu visitei estão me ligando e estão dizendo não deu certo. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa de ajuda na estratégia. E aqui entramos todos nós desse grupo, que eu espero que sejam os grandes estrategistas do futuro no Brasil. E a maioria das coisas que não está dando certo é a fusão do analógico com o digital, sabendo que o analógico precisa ir para o digital. E as pessoas confundem o digital com um setor, e é um mindset, é um jeito de pensar. E uma das maiores dificuldades que eu vi esse ano nos diagnósticos que eu fiz é que as pessoas não sabem como mixar o analógico e o digital e seguir em frente. Então, eu não tenho receita pronta também, só estou dizendo para vocês o que a maioria me diz. Começamos o negócio digital, ele está parado, não deu certo, a cultura não está deixando, os investidores não estão botando dinheiro, a gente travou. Então, o analógico e o digital precisam andar juntos e o analógico tem que virar digital, não tem volta, a gente precisa andar para frente, né? Só um comentário. E aqui entra a nossa linda disciplina de Foresight, que pode ajudar muita empresa a destravar ou a fazer esse processo de uma forma talvez um pouco melhor. Por isso que a gente precisa de pensadores de futuro, como vocês, pessoas habilitadas, capacitadas, que sejam estratégicas e que não levem para o mercado mais do mesmo, mais de Agile Scrum, mais de inovação Lean Startup, mais de empresas exponenciais. Não, a gente precisa de pessoas que saibam ajudar os negócios a pensar no futuro customizado, através de ferramentas, através de criatividade. A gente precisa jogar, a partir do ano que vem, a visão de longo prazo. E muita empresa está procurando, sim, pessoas que sabem como criar uma visão de longo prazo, para então criar uma estratégia de curto prazo, e aqui entramos todos nós. Jeremy Glenn também disse uma coisa que eu acho muito legal. Os futuristas do mundo inteiro dizem que a gente precisa olhar para o futuro para poder decidir no presente. E ele expandiu isso. A gente precisa olhar para o futuro para poder decidir no presente, mas também criar um ambiente que consiga decidir melhor no presente e agir no presente. Tudo que a gente faz hoje impacta 7 gerações. E esse é um desafio gigante para todos nós, pensadores de futuros, e para vocês, instrumentadores de futuro. O ambiente tem que estar pronto para decidir, não adianta o CEO estar pronto. O ambiente tem que estar pronto. Os trabalhos que eu tenho feito, o CEO é uma das peças, mas o ambiente precisa entender como olhar para o futuro e decidir imediatamente, e eles fazem isso muito bem. Queria dividir algumas premissas que para mim e para a Rosa, eu acredito, são muito importantes quando a gente fala em pensar em futuro dos negócios, que são, primeiro, imaginar, desenhar e criar sempre futuros alternativos. Nunca um futuro só. Depois, nunca prever. Dizer que você sabe que esse mercado vai para tal direção. Não existe isso, o futuro não é previsível. Traduza sinais e faça com que as pessoas do negócio decidam e antecipem respostas. Não dê receita de bolo. Também não colonize, dizendo que você viu que determinada fonte disse que o caminho do negócio é esse, e nem determine que vai ser de um jeito, porque você acha que vai ser, e muito menos gere pânico e diga, olha, o negócio vai acabar, você vai ter que mandar a gente embora, você não tem futuro nesse negócio, vocês já sabem disso, eu sei. Analise sempre as suas fontes de pesquisa, inclusive de cenários com intuição, com método e com diversidade.
E quando você, como um pensador de futuro, for manifestar alguma coisa em qualquer tipo de negócio, tenha retidão ética na sua análise. Não faça sua vontade prevalecer, ouça mais opiniões, saiba que a sua digital tem marcas. Vou dar um exemplo, isso eu aprendi na Finlândia, muito bem feito. Eu sou uma mulher branca, eu sou de origem alemã, eu sou brasileira, eu sou espiritualista, essa é a minha digital. Eu não posso fazer uma recomendação cheia de digitais minhas. Então, quando a gente recomenda alguma coisa para o futuro, a gente precisa pensar muito bem no que é ético, no que é correto, e a gente precisa, sim, mostrar sinais, mas ser neutro e deixar as pessoas decidirem e não fazer a vontade da gente prevalecer. Outro slide. Já vou ver o chat daqui a pouco, tá? Sempre, quando a gente fala de futuro dos negócios, a gente precisa colocar uma visão criativa, uma visão crítica, uma visão sistêmica. Os futuros são sempre aplicados e muito práticos. Você não pode viver lá no futuro. Você precisa olhar para lá, entender como é que você aplica isso hoje, e a Rosa é ótima nisso, e como é que você traz isso para a sua vida prática. Senão a conversa fica uma conversa de maluco. Sempre a gente precisa presumir que as empresas têm a ética incorporada. E se você perceber que ela não tem, talvez você possa dar um aviso, eu saio fora. Mas eu preciso ter presunção de que nas discussões de futuro, a ética está fazendo parte da conversa, e eu já tive conversas bem complicadas, de me perguntarem onde eu indicava investimentos nos próximos 5 anos, e que onde eu indicasse as pessoas iam investir, não importa o que fosse, mesmo que fosse algo que fosse contra o ser humano. Então, esse tipo de coisa é muito ruim de ouvir, mas a gente precisa fazer trabalhos de futuros sempre tendo em mente de que a ética vai fazer parte da conversa o tempo todo. A gente tem aqui 3 nuances, né? O método preditivo, que olha o presente ou que tenta fazer talvez algumas previsões. O método normativo, que traz uma agenda e uma visão particular de um determinado grupo. E o método explorativo, que olha o que é possível, provável, plausível, mostrar isso já, mas olha o que é impossível para que a gente se prepare para o que é óbvio e para o que talvez aconteça e a gente precisa estar preparado. Na Finlândia, a gente explorou muito os 3 métodos e lá, o que eu ouvi foi que o método preditivo sozinho não é bom, o normativo, ele é muito tendencioso e o explorativo é sempre o mais criativo e o ideal é que a gente misture os 3. Depois, Rosa, se você quiser dizer alguma coisa sobre isso, você pode colocar. E tem um segundo momento desses métodos que é um pouco mais holístico, mas eu não vou ter tempo de falar dele hoje. A conclusão com tudo isso é que a gente está vivendo um momento onde as empresas novas nascem e seguem. As empresas que já nasceram e estão dando certo, elas vão seguir, mas elas já estão vendo qual é o próximo ciclo e algumas vão se disruptar, já em 2020. E as empresas que existem hoje, instituídas no mercado, elas precisam em 2019, 2020, fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Manter o que existe, inovar para responder ao mercado e começar a pensar numa trilha de transformação de futuro. Criar novos mercados, criar novos negócios num mundo paralelo, como a gente viu da outra vez, mas ligado no mesmo guarda-chuva. Não dá para só manter o que existe, não dá para só inovar e não dá para só transformar. Precisa fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, como a gente falou. Aqui eu queria dividir com vocês um pouquinho o framework da Columbia sobre a digitalização dos negócios. São 10 etapas. Claro que isso aqui é um documento de 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Mas eu não vi muita empresa fazendo isso no ano passado, completo, não precisa ser exatamente assim, mas o que diz a Columbia? Que a transformação digital, a digitalização dos negócios, precisa começar pela revisão de modelo de negócios. Depois, precisa ser criada uma estratégia digital forte, que possa entender como que esse negócio que existe vai ser digitalizado ou como que se cria um novo negócio dentro do negócio que já existe. Terceiro, qual é a experiência do cliente, que a gente precisa priorizar para entender como o negócio digital vai atender um novo segmento de cliente, não o antigo. O antigo acaba migrando. Tem que fazer uso de tecnologia, não tem jeito, tem que considerar que tecnologias entram no negócio e como. Precisa entrar em métodos ágeis, abertos,
rede, trabalho de rede, discutir coisas todos os dias, precisa ter dados, analisar dados, aprender com dados. O Finance Models é onde eles dizem que é onde a maioria das empresas colapsa. As empresas não querem rever o modelo de negócio, muito menos rever o modelo financeiro, e aqui é onde não funciona. As empresas precisam criar propósito e não produto. Inovar não é criar novo produto, talvez em algum outro momento sim. Precisam confiar nos dados. A maioria das empresas usa dados, mas a velha guarda não confia nos dados, então toma a decisão errada. E precisa sempre colocar gente antes de máquina, aqui que entra a cultura. Muita empresa talvez achou que digitalizar era ter menos gente trabalhando, e a digitalização só dá certo se você tem gente muito boa tocando o negócio. Então, esse é um framework que eu vou dividir com vocês, não é o único, é um que eu acho que talvez traz algumas coisas. Eu tenho um texto, eu vou publicar lá, vocês podem ler o texto, podem ver as recomendações e podem ligar isso com o mercado atual e ver o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Pascal Finette, que é um dos professores da Singularity, ele diz que o jeito de pensar dos negócios é muito simples. E que para a gente ir do mundo linear para o mundo exponencial, você precisa pensar no seu negócio da seguinte maneira. Você precisa criar uma marca exclusiva, que o cliente identifique como algo único no mercado. Você precisa ser curador do teu produto ou do teu serviço, ou seja, você informa o seu cliente sobre tudo que ele precisa saber daquele assunto. Você precisa ter interação social todos os dias. Você não vende mais serviço nem produto, e sim experiência através da tecnologia. Você tem que tornar o teu negócio um negócio de acesso a todo mundo, acesso fácil, intuitivo e customizado em larga escala, que é um mega desafio. Então, mesmo que você atenda muita gente, o cliente tem que se sentir atendido individualmente. Esse é o jeito de pensar de um negócio que é ele que vai do linear para o exponencial, segundo o Pascal Finette. Segundo o Salim Ismail, a estratégia exponencial tem uma série de atributos e requisitos. Eu não consigo passar tudo aqui, eu dou isso separadamente nos cursos, mas segundo o Salim Ismail, você precisa educar as pessoas para verem o futuro e fazer ideação para que essas pessoas desenhem o futuro. Você precisa incubar esse futuro que as pessoas estão desenhando para construir o futuro. Em algum momento, vocês têm que saltar e se tornar esse futuro. Não é um passo progressivo. É como se a gente fizesse uma experiência dentro do negócio. Eu e a Rosa já fizemos trabalhos muito legais, a gente chama isso de investigação apreciativa, coaching apreciativo, enfim, a gente faz coisas parecidas, não tão drástico como aqui, mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas Salim Ismail diz que a estratégia exponencial, ela precisa da educação para que as pessoas vejam o futuro, desenhem o futuro, comecem a construir o futuro e em algum momento saltem completamente, e quando você vê, já é a realidade atual. Não é um processinho fácil e os líderes e as pessoas têm que estar muito bem envolvidas nisso. Aqui, um framework de trabalhos que eu fiz nos 2 últimos anos, que eu chamei de ciranda da inovação na época, hoje eu chamo de ciranda de transformação. Eu percebi que há 2 anos atrás, a maioria das pessoas fazia labs e testes, e aí aceleração em escala. Em alguns momentos eu perguntei, mas o que a gente vai acelerar? Né? O que nós estamos acelerando? Então, e aí a gente fez uma pesquisa de novo, e isso veio de encontro com uma outra da Capgemini, que a maior barreira era a cultura e a liderança. E que na hora que a gente ia fazer labs e testes, depois ia acelerar, a cultura era a grande barreira, e a liderança não estava pronta para lidar com essas grandes barreiras. E os líderes que se diziam digitais, na verdade, não eram tão digitais assim, e as pessoas das equipes acabavam se sentindo frustradas e iam embora do negócio. Então, eu criei uma ciranda sugestiva, eu apliquei isso em 5 negócios, os 5 deram certo, e a gente começou diferente, a gente começou despertando as pessoas para o futuro, a gente, depois disso, não consigo enxergar o segundo aqui, só um pouquinho, gente, aqui.
A gente começou a despertar as pessoas para o futuro, a gente alfabetizou essas pessoas um pouco no formato digital, trouxe fluência digital, revisamos a estratégia tradicional e juntamos um pouco de prospectiva e fizemos uma estratégia mais exponencial, usamos metodologias de futuro com workshops de foresight prospectivo, falamos muito de cultura, mas a cultura foi meio que mudando ao longo do caminho. Trabalhamos fortemente no mindset dos líderes, para que eles estejam prontos para tocar essa transformação, e aí sim começaram labs, testes, e aí sim começaram a aceleração em escala, e dos 5, os 5 estão rodando bem hoje. Então, eu acho que não é para todo mundo, não é todo mundo que escolhe esse caminho, é um caminho longo, é um caminho caro, é um caminho chato, e eu ouvi alguns CEOs dizendo para mim, eu não vou apostar nesse caminho todo, eu vou fazer labs, vou fazer testes, e o primeiro que der certo, eu vou detonar o resto. Ok. Então, eu acho que tem muitos caminhos, mas a gente não pode desconsiderar a cultura e o mindset dos líderes que vão influenciar a mudança. E o CEO tem que estar aqui. Se o CEO não está aqui entre esses líderes que vão tocar o bumbo para a mudança, ele vai se tornar um sabotador, segundo o Robert Keegan. E se torna mesmo, tá? Ele quer que você faça a mudança, mas ele não trabalha por ela. Vou falar rapidamente de trends e weak signals. Trends são sinais, né? Desenvolvimentos passados ou atuais e questões de interpretação ambígua das origens, significados e implicações. Então, tem muita gente que compra trends e vai muito atrás de trends, e às vezes eu vejo que todas as empresas vão atrás de uma única empresa de trends. Acho isso perigoso. Acho que trends são legais, mas estejam sempre atentos aos sinais. Weak signals, ou wildcards, que vocês já viram nas aulas anteriores, indicam a possibilidade de uma nova tendência ou de um desenvolvimento. Às vezes, ela tem baixa probabilidade de acontecer e tem alto impacto. O Black Swan, ou wildcards, tem baixa probabilidade e não necessariamente alto impacto. E o weak signals pode indicar wildcards. Então, a gente precisa estar atento sempre a sinais que podem ser fracos, que podem não ser favoráveis, mas que de repente geram um grande impacto. Ou a sinais que podem estar fortes e daqui a pouco eles ficam fracos. Ou a sinais que estão fracos, continuam fracos, vão continuar fracos. Então, olhem sinais, olhem padrões. O que vinha acontecendo? O que está acontecendo? O que tende a acontecer? A gente precisa ter esse olhar plural para o futuro, para que a gente possa ajudar as empresas a olhar maior para as decisões. Então, as decisões organizacionais, elas vêm de fatores-chave, de cenários lógicos, de cenários, de coisas, forças ambientais em torno do negócio, e, obviamente, as organizações precisam tomar decisões robustas em relação ao curto, ao médio e ao longo prazo. E é muito mais complexo do que ficar usando ferramentas de foresight, por exemplo. Não adianta, eu vou mostrar as ferramentas para vocês, mas não adianta ir com uma sacolinha de ferramentas para o meio das empresas e começar a usar um monte de ferramental e daqui a pouco cair no mesmo lugar que estão as ferramentas digitais hoje em dia sem que você tenha tido uma estratégia. Ser estrategista não é fácil, fazer a transformação não é fácil. Você pode usar quantas ferramentas você quiser. O framework do foresight é muito importante para começar a mudar essa cultura, mas o framework do foresight precisa ser seguido de decisões de negócio, que não é você que toma, às vezes mesmo estando dentro do negócio. Você facilita essa decisão. Eu não participo de decisão de negócio. E essas 3 palavrinhas são muito importantes, mas para mim, uma é a chave do futuro. A gente olha para o futuro para antecipar, influenciar, acelerar. Principalmente para antecipar. Para mim, o futuro agora é de quem antecipa e não espera ser disruptado. E a gente tem milhares de ferramentas para isso. Vou mandar o livrinho para vocês. E queria lembrar que nas trilhas de futuro, a gente sempre tem que usar futuros plurais. Toda vez que o negócio for discutir qualquer coisa, qual é o futuro? Provável, possível, plausível, preferido. Vamos agir em cima do futuro preferido, mas a gente precisa fazer esse exercício mais amplo. E não ir em cima de sinaizinhos, então a gente toma uma decisão rápida. Qual é o futuro? Provável, possível, plausível, preferido. E como é que eu crio um plano em cima dele? Além disso, eu preciso olhar para os cenários.
Qual é o cenário universal, onde todos os negócios estão incluídos? Qual é o território comum do meu negócio com outros negócios? O que ainda não foi feito, onde eu tenho uma oportunidade? E aonde estão os problemas únicos que o meu negócio pode resolver? Para que a gente faça essa engenharia da transformação e vá realmente para esse mundo 5.0, eu vou trazer de volta o framework do Sohail. Empresas que não estão fazendo mudança, e ok, vão pagar um preço por isso. Empresas que estão fazendo mudança marginal, estão respondendo ao mercado apenas. Empresas que estão fazendo mudança adaptativa, respondendo ao mercado e fazendo algumas coisinhas a mais. Empresas que estão, sim, tendo coragem de criar uma transformação completamente radical, que são as grandes empresas, segundo o Sohail e a minha opinião, não sei a Rosa, que vão despontar lá na frente porque se prepararam para o futuro que não tinha sido pensado por ninguém. Elas são as disruptoras, não as disruptadas. E não acho que todo mundo tem que fazer isso, mas eu apostaria no radical e não no marginal. No Futures Thinking, que o Sohail também mostrou, a gente precisa entender que pensar futuro de negócios é mudar o ambiente operativo, é inserir novas capacidades, é criar uma nova visão, é achar uma nova narrativa e é derrubar questões inconscientes, como a gente viu no nosso último workshop. Quem consegue fazer isso tem 33% mais de lucro e 200% a mais de vantagem ou superioridade no mercado. O Sohail tem essa estimativa, vem dele. Então, esse é um bom argumento para a gente convencer uma empresa a olhar um pouco maior do que inovação. Já falei disso aqui, das forças invisíveis. Toda vez que você vai propor uma coisa nova, descubra qual é a visão de futuro, qual é a história e qual é a carga que está puxando a visão de futuro para baixo, ou que vai fazer com que a visão de futuro não aconteça. Lembre-se sempre que a gente precisa desse pêndulo. Você nunca vai estar totalmente num lado nem no outro. A vida é um pêndulo. Então, a gente sabe que as coisas navegam entre soft skills, hard skills, entre materialista, espiritualista, capitalista e holístico, e a sua função é manter sempre os dois integrados, nem só um e nem só o outro. E o pêndulo se mexe o tempo inteiro, e você precisa manter ele equilibrado. Nem muito na matéria, nem muito na espiritualidade, nem muito no dinheiro, nem muito no propósito. Esse é o seu trabalho, talvez, como estrategista dentro de um negócio. Quando você quer levar uma empresa para olhar para o futuro, ela tem que descobrir qual é o futuro que ela quer, ela precisa sonhar com esse futuro, ela precisa desenhar esse futuro e ela precisa fazer um plano de entrega, né? E isso é muito importante. Não adianta ficar falando de futuro se você não tem um plano de entrega, isso é super importante. Isso aqui eu vou passar rapidamente, porque vocês vão ter lá no GFIS. São todas as metodologias que estão lá no nosso querido Millennium Project. Vocês podem usar todas elas, podem aprender todas elas. Mas para mim o mais importante é que você não saia desse curso sendo mais uma pessoa que tem uma sacola de ferramentas. E que você saiba responder esta pergunta. Como você pode colocar o seu negócio um passo à frente dos demais? Qual é a sua metáfora de futuro? Tem um futuro principal para o seu negócio? Ele está sem dono? Ele tem dono? Quem é o dono? Quando vai ser esse futuro? Quem está envolvido nesse futuro? Quando ele vai começar a acontecer dentro do negócio que você faz parte, por exemplo? Então, obviamente eu vou compartilhar esse slide com vocês, mas mais do que a gente falar de negócios apenas, eu queria ouvir um pouquinho, eu vou ler aqui o chat, mas o que você aprendeu nessa aula? E o que você pode fazer de diferente no seu negócio já a partir de amanhã? Já que talvez seria importante estipular uma extensão do tempo. Né? Sim. A gente já passou. Quanto tempo as pessoas podem ficar para essa interação? Só para alinhar. Tá, vocês conseguem ficar pelo menos mais 10 minutos? Que eu estourei o tempo aqui. Então, escrevam aqui, eu vou começar a ver as respostas que vocês colocaram aqui. 5 minutos. Sorry, Rosa, eu estava tão animadinha que eu não vi, tá? Mas tá. Agora, saber se o pessoal vai ficar. Tá, então, olha só, eu vou dar uma olhada nisso aqui depois, eu vou olhar o que vocês querem ver agora. Visão de 10 anos, vamos lá.
Declínio em função de novos concorrentes, ok. Futuro que eu vi a base do meu propósito, ressignificar o mundo. Quanto mais tenso o mundo, mais eu trabalharei para desalinhar tudo. Empresa de plataforma. Eu vou ler isso aqui depois, mas eu queria agora dar a palavra para vocês. Eu queria que vocês abrissem o microfone e o vídeo e dissessem para mim o seguinte: o que você aprendeu nessa aula? E como isso se conecta com sua realidade e com o que você vai fazer amanhã. Já amanhã. Como um futurista pensador de negócio. Dani, eu vou continuar gravando, tá? Depois você pode assistir. Quem quiser abrir o vídeo e o microfone, eu vou lendo aqui, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Tudo bem, Emerson, não se preocupe. Ô, gente, vamos fazer uma coisa? Eu acho que muita gente vai precisar sair. Eu vou ficar agora olhando o que está aqui no chat, mas na semana que vem eu vou começar 15 minutos antes para quem quiser debater. Eu acho melhor. Pode ser, Rosa? O que você acha? Eu acho sim. Eu acho que é melhor ter todo mundo junto e conversar com interação. Aí eles têm tempo de trabalhar, de interagir. E eu quero também recomendar 2 leituras. Acho que eu vou postar lá no Canvas. Tá, ótimo. Ótimo. Então eu vou começar a ler aqui. Simone, as empresas em declínio em função de novos concorrentes e tecnologias mais disruptivas, sem dúvida. Carlos Piazza, o futuro que eu visualizo em 10 anos é a base do meu propósito, o de ressignificar o mundo, muito legal. Quanto mais tenso o mundo, mais eu trabalharei para desalinhar tudo. Desalinhar é muito legal mesmo. Michele, uma empresa de plataforma de bricolagem, onde se conectam profissionais, consumidores, artesãos. Michele, isso é a empresa digital, talvez já com cara de empresa sem dono, viu? Muito legal. Emerson, bioeconomia, incremento no uso da aplicação baseada em produto sustentável. Bio-KRM, não sei o que é. Responsabilidade compartilhada, onde o conceito de saúde seja mais relevante do que de doença. Muito legal, eu acredito no futuro preventivo. A discussão de hoje, para onde investir, para onde ir, Simone Reboreda, precisa estratégia, não dá para responder isso prontamente, é um desafio. Rosa, que linda! Os grandes fenômenos vão transformar os negócios, muito legal. Síndrome da escassez, economia circular, automação, show de bola. E eu acho que sim, tudo, inclusive sistema de ensino, intergeracional, gosto muito, acho que a gente já está vivendo isso totalmente, né? Fonte... Marina Cansado, a fonte é uma tribo indígena americana. Eu vou descobrir para você, tá? Tudo que fazemos hoje afeta as próximas 7 gerações. 6 gerações trabalhando juntos, olha o intergeracional, que máximo, né? Sua digital tem marcas. De quem é a frase sua digital tem marcas? É a minha, Vanessa. Eu posso falar disso um pouco na hora de fazer recomendações. Posso falar disso depois, na próxima vez. 5 minutos. Bom, gente, deixa eu só ver. Ok. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vanessa, aprendi que nesse mês... Não, eu aprendi que nesse mês me conectei muito mais. Muitas decisões e momentos foram baseados no equilíbrio. Estou feliz em tudo que falamos hoje. Está sendo minha rotina e meus hábitos, em ambos diferentes. Muito bem. Galera, eu não vou continuar. E na semana que vem eu vou entrar 15 minutos antes para que... E vou deixar 15 depois, eu vou deixar meia hora de sala para o nosso bate-papo geral, ok? Tá bem assim, Rosa? Tá perfeito, gente. Então, bom descanso, parabéns pela aula, Jaque, e a gente se vê na semana que vem. Beijo, Rosinha. Tchau, tchau.